Amém. Vou começar de novo. O dia que eu te encontrei. Amém. Opa! Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Que privilégio estarmos juntos na casa de Deus nesse dia. Deus tem algo especial para realizar na sua vida hoje. E não passa de hoje, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria muito que você saudasse as pessoas que estão ao seu lado, mas espera um minutinho que eu vou te explicar como é que vai ser hoje. Porque eu quero registrar que há entre nós vários irmãos são gideões internacionais. E nós somos muito gratos a Deus por esses irmãos. Reinaldo, por gentileza, fica de pé, Reinaldo. Reinaldo já esteve aqui conosco em outras ocasiões. Olha para a igreja, Reinaldo. Reinaldo é essa figura maravilhosa, uma simpatia em pessoa, é alegria pura, é uma bênção de Deus, nosso querido Reinaldo, que está conosco hoje. Ele está acompanhado do Rubem. Rubem, por gentileza, vire para a igreja. O Rubem vai trazer para a gente uma palavra em nome dos Gideões Internacionais. Eles estão no Brasil, estão agitando as águas no Brasil. Os Gideões entram em todos os lugares. Quem já foi a um hotel e viu uma Bíblia dos Gideões Internacionais, levanta a mão para eu poder ver. Graças a Deus. Quem já foi a um hospital e lá no hospital achou uma Bíblia dos Gideões Internacionais? Olha aí. Quem já esteve preso? Ué, você acha que não? Você acha que não? Ai, pastor, não sabia que estava ao meu lado. Rubem, por gentileza. Não, escola. Não, escola não. Eu só queria até a hora do presídio. Fazia parte da minha escalada aqui. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho eles vão estar ministrando e nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe, mas é bom a gente lembrar. A gente não faz a obra sozinho. Você já parou para pensar que a Igreja Presbiteriana das Américas, ou do Brasil, ou do universo, a Igreja Presbiteriana Interplanetária, a gente não faz a obra sozinho. Nós precisamos uns dos outros para alcançar mais gente, que o nosso propósito é servir ao Senhor com alegria. Por isso nós sempre acolhemos nossos irmãos com prazer e queremos celebrar a Deus a bênção da vida dos Gideões. E como temos Gideões aqui na nossa igreja. E tem vaga para mais, hein? Quem sabe hoje aqui alguns irmãos se levantem aí como aqueles que vão servir com alegria. Amém? Como disse o Evangelho segundo Ricardo, vamos com tudo em nome de Jesus. Meus irmãos, abram as suas Bíblias, por gentileza, em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos desse livro extraordinário. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 7. A leitura será feita. Eu quero pedir a sua atenção para o texto bíblico. Para você que é novo aqui entre nós somos uma igreja da palavra. Nós amamos a palavra. Nós amamos a Bíblia. E esse momento da palavra para a gente é muito importante. A gente desconecta do celular. Aquela mensagem que entra, a gente diz, está amarrada em nome de Jesus, a mensagem, não a pessoa, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa ter essa intencionalidade. Eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero aprender. A Bíblia diz assim, se você puder ler comigo, 4 de 1 a 7. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Leia comigo. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também,
herdeiro por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus querido, nós te agradecemos pela sua palavra. E nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo do Senhor ministre ao nosso coração. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Dá-nos o discernimento, dá-nos a percepção clara, ministra o coração da gente nessa hora. Queremos estar cheios da tua palavra, cheios do teu poder, cheios da unção do teu Espírito Santo. Que a nossa vida seja transformada pelo poder do teu Espírito através da sua palavra. Que assim seja na minha vida hoje, Pai. Eu quero sair diferente. Eu quero sair renovado pelo teu Espírito. E quero pedir que essa mesma bênção alcance cada irmão e cada irmã, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, o nosso amado. Amém. Semana passada nós começamos essa nossa série sobre oração, sede de Deus. Eu lembro de 3 pontos específicos que nós conversamos. O primeiro deles é que nós devemos buscar, assim como Paulo orou pela igreja, no caso a igreja de Éfeso, para que nós tivéssemos pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus. Segundo, Paulo orou para que nós tivéssemos o nosso coração iluminado, para que o coração iluminado pudesse reordenar os seus afetos. Terceiro, para que nós tivéssemos o poder espiritual, o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Me ajuda a lembrar. O primeiro é pleno conhecimento de Deus. Fala comigo, pleno conhecimento de Deus. O segundo, coração iluminado. Coração iluminado. Terceiro, o poder espiritual. Terceiro, cada um dessas etapas estavam registradas no texto que nós lemos na semana passada. Hoje, nós entramos nessa nova seara. Mas eu queria ilustrar uma questão que é importante para nós. Se eu perguntar a você se você ora, provavelmente você vai dizer, sim, pastor, eu oro. Se eu perguntar um pouco mais, a gente vai começar a ter aquela sensação de que está me apertando sem me abraçar. Ora quando? Ora onde? Ora quantas vezes por dia? Você ora quando está tudo bem ou só ora quando está tudo mal? Você ora ou você pede oração? Quando você ora, você está absolutamente entregue. E aí algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não consigo isso porque eu não tenho um lugar próprio para orar. Tem gente que tem a sala ou quarto de oração. Maravilhoso isso, mas nem todo mundo tem. Tem gente que diz que não consegue orar com barulho, porque precisa de silêncio. Eu só consigo orar quando tenho silêncio. Sabe quando vai acontecer isso? Depois que Mas eu queria buscar uma inspiração para aquele que está dizendo que não tem tempo, para quem está dizendo que não tem lugar, para quem está dizendo que precisa de silêncio. Deixa em looping. Esse homem que aqui está, ele está na Avenida Abelardo Bueno, no Parque Olímpico, em frente ao Rio 2. Provavelmente você já viu ele em algum lugar, ou em alguma ocasião. Ele está num lugar onde tem muita gente, muito carro, muita agitação, tem um camarada fumando aqui do lado dele, e ele está ali ajoelhado entregando o seu trabalho para Deus. Essa é uma demonstração de que eu e você não precisamos de um lugar específico, não precisamos de silêncio, não precisamos de um quarto arrumado, preparado para a nossa oração, porque nós podemos orar em todo lugar, porque em todo lugar o nosso Deus está. Amém, meus irmãos? Cara de pastor bravo. Quero começar agora com uma frase do Tim Keller. Oração é deslumbramento. Oração é intimidade. Oração é luta, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante, ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador na vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Você pode ler comigo? Mas leia acreditando.
Leia com fé, leia comigo. Oração é deslumbramento, intimidade, luta, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Paulo começa versículos 1, 2 e 3 nessa carta aos Gálatas, esse texto maravilhoso, extraordinário de Deus para a nossa vida. Leia por gentileza, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Eu chamo esses 3 primeiros versículos da carta aos Gálatas, aqui no capítulo 4, de período pré-evangelho. O período pré-evangelho é quando havia a perspectiva da lei, e aqueles que viviam nesse tempo estavam servilmente inclinados à lei. Paulo faz uma metáfora. Ele pega o menor de idade, o menor, que está com a direção de tutores, ele está vivendo dentro da casa, mas ele não tem a realização na sua vida de uma perspectiva de filho. Ele não se sente filho, ele se sente um escravo. Ele está como menor, com tutores dentro da casa, mas sem estar ancorado nessa realidade que envolve a sua filiação. Ele não desfruta dos benefícios de ser filho. Ele não desfruta das bênçãos de ser filho. E Paulo não está aqui condenando a lei. Paulo não está condenando a lei. O que Paulo faz é trazer para a nossa mente, para a mente dos Gálatas e para a nossa mente hoje, essa realidade de que algumas pessoas, embora já possam ter experimentado a bênção da graça, continuam sujeitas aos rudimentos do mundo, querendo de alguma forma resolver as questões a partir das suas próprias obras. Deixa eu te dar uma palavra sobre esse assunto. Pensa comigo sobre aceitabilidade. Isso é um princípio, ou uma tese da aceitabilidade. Quando nós vivíamos antes de Cristo, nesse chamado período pré-evangelho, eu obedecia para ser aceito. Eu me esforçava para ser aceito. Então você e eu nos esforçamos ao longo da nossa vida para sermos aceitos. E o que acontece é que você sabe, eu também, que nós não conseguimos obedecer 100%. Quando eu e você não conseguimos obedecer, o que nós sentimos é que nós não somos aceitos. Não à toa, algumas pessoas se sentem distantes de Deus, como se Deus estivesse se afastando delas em razão do seu estado. Aí a história da nossa vida muda na seguinte perspectiva. Antes, eu obedeço para ser aceito. Agora, eu sou aceito. E porque eu sou aceito, eu posso obedecer. Isso destrava a nossa mente. Isso traz para a gente uma outra conexão. Por quê? Porque eu e você não temos condições absolutamente de obedecermos em tudo. Nós precisamos dessa graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida para vivermos essa nova realidade. Então, quando a gente pensa nessa questão da aceitabilidade, a gente se encontra com essa realidade da mudança, da transformação. E o que Paulo não entende, e eu quero dizer a vocês que nós devemos ter o mesmo tipo de entendimento, dizer assim, isso não é possível. Como pode uma pessoa que já experimentou a graça de Deus, como pode uma pessoa que já experimentou o amor de Deus, que já desejou estar na presença do Senhor, que já foi impactado pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo, ainda assim, desejar uma vida fora disso? Quando nós temos uma real e verdadeira um encontro poderoso com o Senhor, essa experiência maravilhosa, ela é gravada no coração da gente. E essa experiência é aquela experiência que eu vou dizer, eu quero mais, e não a experiência do eu não quero mais, ou eu não quero viver assim. Existe um problema muito grande da nossa religiosidade. Algumas pessoas se contentam, escuta só que absurdo, você vai achar um absurdo junto comigo. Algumas pessoas se contentam com uma vida religiosa. Elas não têm conexão com Cristo.
não tem conexão com o Espírito, não tem conexão com Deus, ela tem uma conexão com a religião. São religiosas de carteirinha, são sindicalizadas, o Sindicato Internacional dos Religiosos. Ok. Mas quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo, nós mudamos de fase. Nós estamos agora numa outra etapa. Uma dimensão extraordinária, sobrenatural, é aberta diante de nós. E nós passamos a experimentar a doce e poderosa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos um contato com as Sagradas Escrituras, elas pulam para nós. Nós não queremos mais os rudimentos desse mundo, nós queremos aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Nós queremos a sua palavra, nós queremos ter intimidade, nós queremos ter uma vida consagrada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Aí a gente chega nos versículos 4 e 5. Esses versículos 4 e 5 vão nos ajudar a entender aquilo que o texto diz. Leia comigo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, o que aconteceu? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Adoção de filhos. 3 coisas fundamentais para o nosso entendimento. A primeira delas é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. O termo que se utiliza no original, ele aponta para o momento perfeito. Não podia ser antes e não podia ser depois. Exatamente naquela hora, para comprovar para a gente que Deus tem o controle da história nas suas mãos. Deus não é pego de surpresa, nem na minha nem na sua vida. Deus não se surpreende, Deus não chega atrasado. Deus tem sempre a hora certa. Para a gente que está esperando, para a gente que está lutando em oração, para a gente estar clamando ao Senhor para que alguma coisa aconteça, uma transformação venha. Nós estamos na busca e temos uma sensação, cá entre nós dois, que Deus se atrasou. Parece que o Senhor não está me vendo aqui, Senhor. Eu já estou orando aqui não sei quanto tempo. Cadê a mudança? Onde está a transformação? No fundo, o que a gente sente é que Deus está atrasado. Mas Ele não se atrasa. A plenitude dos tempos, do ponto de vista prático, mostrou que existiam estradas, existia paz e existia uma língua. Tudo isso permitiu que quando Cristo chegasse, Ele pudesse ser conhecido, Ele pudesse transitar, Ele pudesse compartilhar o seu Evangelho. Havia uma grande ação divina que cooperava para que tudo pudesse acontecer exatamente naquela hora. O segundo destaque que eu faço a você é a palavra resgate. A palavra resgate é muito importante nesse contexto, porque esta palavra é a mesma palavra usada no mundo greco-romano, no mercado de escravos. É a palavra para comprar escravos. Então, se nós pensarmos historicamente, alguns anos atrás, nós éramos vendidos como escravos. Nós éramos vendidos como escravos. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. É o Brasil onde todas as misturas estão aqui. Nós vivemos essa realidade, a realidade mais absurda da história da humanidade, quando pessoas eram vendidas por causa do seu porte. O preço, a precificação era por causa do seu porte, por causa dos seus dentes, por causa da sua força. Isso é absolutamente inadmissível. É uma marca terrível da história da humanidade. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que Deus é tão maravilhoso. A história da Inglaterra conta que um homem chamado John Newton era um traficante de escravos, era um mercador de escravos, ganhava dinheiro com escravos. Ele não estava preocupado com as pessoas, ele queria o dinheiro que vinha disso. Só que Deus é tão extraordinário que pegou o John Newton numa viagem onde as águas eram muito fortes, tumultuadas, e ele foi alcançado pela palavra do Senhor. Mas não apenas a palavra para dizer o seguinte: olha, John Newton, entregue a sua vida a Jesus e continue traficando escravos. Não! Sabe o que Deus fez nele? Deus arrancou dele toda essa inclinação pecaminosa para traficar escravos. Arrancou isso dele. Mas Deus fez mais. Deus colocou no coração dele uma perspectiva da abolição.
E ele foi um dos grandes baluartes da abolição na Inglaterra, que contaminou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. John Newton fez mais do que isso, ele fez um poema, que depois, anos depois, foi musicado. E o poema dele chama-se Amazing Grace. Amazing Grace. Eu não canto muito bem, só quero lembrar você, o tom, a melodia. E ele grava, ele escreve o poema, que posteriormente é musicado. E essa música se torna um hino da libertação. Veja o que Deus fez na vida de John Newton, o que Deus fez. Então eu volto ao texto para dizer, esta palavra era compreendida pelas pessoas como escravos. Isso significa que esta palavra no mercado de escravos era utilizada da seguinte maneira: era o resgate, era a compra, dinheiro, a compra, a aquisição daqueles escravos. O que é que Paulo está nos ensinando? Movido pelo Espírito Santo de Deus. Vocês eram escravos, mas foram comprados pelo sangue poderoso de Jesus de Nazaré. É essa a leitura. Como pode agora eu voltar a viver daquela forma, se eu posso hoje viver como livre? Livre. O resgate também significa que alguém fez por mim o que eu não conseguiria fazer por mim mesmo. Eu estava preso. Alguém veio do lado de fora, abriu a grade, e eu saí. Mas essa saída não foi uma saída comum, porque nós somos resgatados para adoção. Então é mais do que ser resgatado, é mais do que ser liberto. É um livre, é um liberto que agora é adotado. E aí nós entramos com uma palavra que é um conceito teológico extraordinário. Nós fomos adotados por Deus. Deus, pela sua maravilhosa graça, nos traz a bênção de sermos adotados por Ele. Nós somos abraçados por Ele, nós somos acolhidos por Ele. Agora nós não apenas ficamos livres dos rudimentos do mundo, mas agora nós experimentamos a liberdade dos resgatados e a alegria de sermos acolhidos pelo nosso Papai do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Leia comigo essa frase aqui na tela, por gentileza. Cristo não apenas... A adoção. Mais uma frase, por favor. Na adoção, Deus passa a nos amar em Cristo como filhos. Por isso podemos correr para o Pai, sem temor, sabendo que temos com Ele o relacionamento mais seguro, mais profundo e mais indestrutível que existe. Agora nós somos recebidos pelo Pai, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Deus nos ama como se nós tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. Essa é uma tese do pastor Tim Keller. Deus nos ama como se nós tivéssemos feito tudo o quê? Cumprido cabalmente a lei. Nós não tínhamos a menor chance de cumprir cabalmente a lei, mas Cristo cumpriu. Ele é o fim da lei, Ele cumpre a lei, Ele resolve o aspecto que envolve a lei. Então agora nós somos amados por Deus, como se nós tivéssemos cumprido a lei. Então agora nós somos aceitos pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor, nós somos adotados, nós temos um Pai, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te fazer um parêntese aqui muito importante. A gente dá uma complicada quando a gente quer associar Pai terreno com Pai celestial. Nem todos vocês tiveram o privilégio que eu tive, de ter um pai terreno quase celestial. Papai foi chamado à presença de Deus recentemente. Em diversas pregações, inúmeras pregações, eu mencionei meu pai. E disse que meu pai era um anjo. Um homem de Deus, correto, justo, em casa, fora de casa, no trabalho, no ministério. Papai era líder de adolescentes. Imagina que doideira é essa? Ele ia para acampamento com 300 adolescentes, sozinho, ele e uma cozinheira.
e 300 anjos. Meus irmãos, eu não era muito The Chosen naquela época. Obrigado, Ricardo. É um sermão interativo. Hoje eu e você somos o quê? The Chosen. Mas antes, e às vezes se o seu pai não é ou não foi uma pessoa muito amável, tem gente que nunca recebeu o abraço de pai. Durão. Tem gente que viu o pai fazer coisas horrorosas com a mãe. A gente cria traumas na nossa vida, não é verdade? Os psicólogos estão aí para nos ajudar, hein? E nós também podemos ajudar os psicólogos. É uma troca razoável. Veja, o nosso Pai Celestial, Ele toma a iniciativa. Deus enviou o seu Filho. Ele toma a iniciativa para nos dar, não uma sensação. Eu tenho uma sensação de... Não, não é sensação não, é convicção. É diferente. Convicção. Deus é meu Pai. Acabou a conversa. Vamos embora, bora para casa. Deus é meu Pai. A paternidade de Deus é indiscutível. E ela é indestrutível. Isso não é uma questão de sentir. Mas o meu sentimento às vezes cria uma barreira. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Às vezes a gente diz que não sentiu alguma coisa. Às vezes o que nos falta é exatamente o fundamento. E é o que eu trago para você hoje. O Senhor nos resgatou, comprou, preço de sangue, pagou. Aí, Ele que nos resgatou, Ele nos adotou. Então nós saímos lá do mercado de escravos e fomos para casa. Mas antes de ir para casa, sabe onde nós fomos? Cartório. Aí lá no cartório, nós ganhamos um sobrenome. E o sobrenome que nós ganhamos é o sobrenome de cristãos. Os cristãos são filhos de Deus, adotados pelo nosso Pai, para viverem com Ele um relacionamento indestrutível. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? 2 últimos versículos desse texto. E porque vós sois filhos, continue. Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também, herdeiro por Deus. Na antiguidade, as religiões da antiguidade, elas entendiam que era necessário criar templos, porque o templo era uma espécie de ponte entre a divindade e a humanidade. Então a construção do templo tinha essa linguagem, porque de alguma forma o templo seria a nossa conexão com o divino. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, pensando sobre esse assunto, dizia que é impossível ao ser humano ter algum tipo de intimidade com a divindade. A ideia dele era: nós podemos venerar, podemos adorar, podemos aplacar, no caso de aplacar a ira de Deus, mas não há como ter intimidade porque não há semelhança. Deus é grande, o ser humano é pequeno. Deus é poderoso, o ser humano é fraquinho. Deus é santo, o ser humano é pecador. Portanto, não há semelhanças que possam construir um vínculo, uma intimidade. E Aristóteles estava absolutamente certo. Porque, de fato, isso é impossível. A única chance disso ser revertido é Deus a si mesmo se esvaziar, a si mesmo se humilhar e tomar a forma de homem. E a teologia da encarnação
nos mostra que Cristo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala desse processo de esvaziamento, desse processo de humilhação, em que ele a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, para tomar a forma de homem, para romper essa distância. E agora não há mais distância entre nós, nós temos uma conexão, porque o Espírito do Filho de Deus, ele clama dentro de nós, dizendo: Abba, Pai. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele se reconectou conosco, e agora, pela graça de Deus, nós temos acesso ao Pai por meio do Filho. Existe uma mediação espiritual maravilhosa que aqui acontece. Nós não chegamos a Deus por nosso mérito. Acho que já está claro isso. Nós chegamos a Deus por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele se coloca nesse lugar, ele é a ponte. Ele é a ponte entre esses dois mundos, entre o nosso Deus maravilhoso e a nossa humanidade. O santo e o pecador, o forte e o fraco, ele se coloca no meio, ele estabelece essa ponte. Agora nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, há um texto bíblico que precisa estar bem fixado na nossa mente. Veja comigo, esse texto bíblico é muito importante, porque a oração em nome de Jesus é o caminho pelo qual experimentamos acesso ao Pai e ao seu amor paternal, encontrando descanso e força na certeza de que Ele cuida de nós. Veja esse texto na tela para nós, por gentileza. Porquanto há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Leia comigo. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Veja comigo, deixa eu te explicar uma coisa aqui com todo respeito e amor para você e por você. Qualquer pessoa que não tenha sido Cristo, por melhor que tenha sido, por melhor que seja, não é mediador entre nós e Deus. E digo isso com muito amor. Me entenda. Eu respeito os posicionamentos, mas biblicamente não há como defender. A única possibilidade é uma tradição. Mas a Bíblia diz que há um só mediador. Então eu e você podemos ter acesso a Deus por meio de quem? De Jesus. Então nós oramos em nome de Jesus, não é em nosso nome, não é no seu, no meu. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Veja comigo, o pecado cavou um abismo entre Deus e a humanidade. Em Jesus, o próprio Deus se tornou a ponte que nos conduz de volta a Ele. Você está me entendendo? Como é que eu vou viver com os rudimentos do mundo? Como é que eu vou viver no passado, como se eu tivesse que obedecer para ser aceito? Eu fui aceito pelo Senhor, Ele me resgatou, eu fui comprado a preço de sangue, eu não me pertenço, eu pertenço a Ele, eu não sou meu, eu sou de Jesus de Nazaré. Essa deve ser a sua declaração. Você não se pertence mais se você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Mais do que isso, você foi resgatado, mas não foi só para sair das grades. Agora você passou no cartório e você ganhou um sobrenome cristão. Oh, glória a Deus. E agora é um mediador entre nós e Deus. Jesus de Nazaré é a ponte. Ele fez a ponte entre esses dois mundos tão distintos, para dizer para a gente: filho, filha, você pode ter um relacionamento com meu Pai, porque eu fiz por você tudo que você não podia fazer. E agora você vai viver uma nova experiência com meu Pai. Não se contente com uma vida mais ou menos. Experimente a bênção da adoção em Cristo Jesus. A gente vai cantar uma música agora, e eu vou te ensinar essa letra. Olha que doideira, que perigo. Que perigo. É a letra da próxima música, coloca aí na tela. Isso. Leia comigo. Contudo, leia comigo. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos teus filhos.
O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Fale comigo, eu era órfão, hoje eu sou filho. Eu era órfão e hoje eu sou filho. Eu era órfão e hoje eu sou filho, porque o Pai me adotou. Nós vamos cantar essa verdade juntos agora. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero fazer a você um desafio. Preste bem atenção. Problemas com seu pai, pode acontecer. Nós queremos orar e pedir ao Senhor que Ele dê a melhor experiência de ser filho de Deus. Você tem alguma questão que você está conversando com Deus sobre esse assunto, você achou que está atrasado, hoje você percebeu que Ele não atrasa, nem adianta, é na plenitude dos tempos que Ele chega. Que eu e você não precisamos mais ficar presos aos rudimentos do mundo, pelo contrário, nós somos resgatados e adotados. Eu tenho um Pai, eu tenho um Deus maravilhoso, Ele cuida de mim, Ele conhece as minhas lutas, Ele conhece as minhas dores. Eu vou conversar com Ele sobre esse assunto enquanto nós estivermos cantando. Venha orar com a gente, se você tem alguma questão, porque nós não oramos em nosso nome, nós oramos em nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Precisava ser Ele, e Ele chegou para ser a ponte, e agora conectar esses dois mundos. E agora eu e você não precisamos estar mais longe, nem distantes. Nós podemos viver a doce e maravilhosa realidade de sermos abraçados pelo nosso Pai. Então venha para receber o abraço do seu Papai do céu. Venha colocar os seus nomes diante de Deus, pessoas amadas, preciosas, pelas quais você tem orado. É a hora de nós nos debruçarmos e de nós sermos abraçados pelo nosso maravilhoso Deus, que é agora o nosso Pai. Por isso nós podemos dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Venha, enquanto estivermos cantando, venha, vamos orar juntos. Vamos cantando, irmãos. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Cante, 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 solte a sua voz, cante, cante, adore ao Senhor. Espírito de Deus, fica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Deus querido, Papai do céu, obrigado. Obrigado por comprar a gente com o sangue de Jesus, de nos libertar do império das trevas e de nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Deus amado, aqui nós estamos. Não queremos viver segundo os rudimentos do mundo. Nós somos aceitos pelo Senhor, e assim nós podemos obedecer. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós confessamos isso. Mas cientes de que o Senhor nos resgatou, tendo chegado à plenitude dos tempos, o Senhor também nos adotou. E agora somos teus filhos. Teus filhos. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Nós temos um Pai
que criou uma relação indestrutível, porque foi Ele quem a estabeleceu. E agora nós podemos correr para os braços do nosso Pai, para chorar, para confessar nossos pecados, para suplicar. E nós fazemos isso em nome de Jesus, que nos ensinou a chamar o Senhor de Abba, Pai. Senhor, se houver alguma relação traumatizada entre pais e filhos, isso impede que a pessoa tenha uma percepção mais clara e real a respeito de Deus como Pai. Opera nessas vidas hoje e ministra a bênção da cura em nome de Jesus de Nazaré. Se alguém estava longe do Pai, hoje, que o teu Espírito Santo aproxime, traga para perto, conecte, mova de forma extraordinária. Que sob o poder maravilhoso do Senhor vivamos uma vida cheia de alegria, porque temos um Pai, podemos desfrutar dessa paternidade do Senhor sobre nós, e enquanto filhos não queremos andar longe do Senhor. Nós apresentamos em nome de Jesus, o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Nós queremos apresentar nome de pessoas que estão enfermas, e nós clamamos pelas suas curas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor pode curar, que seja feita a vontade do Senhor. A nossa oração é cura, curando, Senhor Deus, cada célula, cada órgão, abençoando poderosamente a recuperação da vida, da saúde plena dessas pessoas. Nós oramos por aqueles que estão entristecidos, enlutados, que sejam consolados e confortados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus querido, pedindo que o Senhor dê graça e dê paz ao coração de todo aquele que carece, que hoje está preocupado, está ansioso, está inquieto. Ministra a bênção da calma, da tranquilidade, da tua paz. Encha cada coração com a sua doce e maravilhosa presença. Deus amado, nós oramos o nome poderoso de Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos lembre e que nós jamais nos esqueçamos. Eu era escravo, hoje eu sou filho. Eu era órfão e hoje o papai cuida de mim. O papai do céu. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.